Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Quantos debates ouvimos já por aí sobre a Europa? Debates que começam pelos cafés. Conhecem aquela frase do George Steiner: a Europa é feita de cafetarias e cafés, de Lisboa, Odessa, Copenhaga. Quantos debates já ouvimos por aí onde definimos a Europa por esse mapa de cafetarias onde se juntam gentes, ideias, escritores, filósofos, economistas também, mas hoje não. Ou melhor, não vamos aqui inventar cafés portugueses, onde já quase nada se discute de substancial para a Europa. Melhor será trazer a cafeína nesta manhã de sábado, às 9h30 da manhã, também a qualquer momento em podcast. Aqui está o Da Capa à Contra Capa. Temos sobretudo a vontade de tertúlia de avançar para a rádio. Neste terceiro programa da Capa à Contra Capa, neste programa semanal da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, discutimos a Europa na véspera da segunda volta das presidenciais francesas, a poucos dias do incontornável 9 de maio, esse dia que todos os anos evoca a declaração de Robert Schuman. Estávamos em 1950, um ano redondo para proclamar que a Europa não vai ser construída de uma só vez, ou seguindo um plano simples, e nós também certamente não vamos discuti-la toda, a Europa, em 25 minutos. E então o mais fácil é que fique à escuta connosco, venha connosco com os nossos convidados, os investigadores Pedro Magalhães e Marina Costa Lobo. Pedro Magalhães, sociólogo e politólogo, diretor científico da Fundação Francisco Manuel dos Santos, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Marina Costa Lobo é politóloga, também investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e professora do ISCTE. Convidados desta semana, dois cientistas políticos, bem-vindos. Obrigado. Ultimamente, discutir a Europa leva-nos à discussão da União Europeia como entidade política, mas já lá vamos. Estamos a cair em alguma armadilha de debate, Pedro Magalhães? Estamos a centrar demasiado o nosso debate da Europa sobre os problemas desta arquitetura institucional, disto que foi criado desde o tempo da declaração de Schuman? Bem, bom dia antes de mais. A minha perspectiva sobre isto arrisca-se a ser um bocadinho enviesada, porque eu não sou um especialista da arquitetura institucional. Eu sou, digamos, se é que se pode dizer, um especialista da opinião pública, ou seja, da percepção e das opiniões e das atitudes que os cidadãos europeus e, em geral, e portugueses em particular, têm em relação à construção europeia e aos seus elementos. E, portanto, a minha resposta à sua pergunta é com um inevitável sim. Mas vou tentar, talvez, justificar um bocadinho para além desse meu enviesamento natural. Tem havido muitas modificações na construção da União Europeia e eu não vou dizer que elas sejam destituídas de consequências na maneira como as pessoas olham para a União Europeia, se bem que todos sabemos, por exemplo, que o aumento dos poderes do Parlamento Europeu, que tem sido uma constante, não se tem refletido na percepção de que o Parlamento Europeu é particularmente importante. Todos sabemos que a maior parte das pessoas tem, inclusive eu próprio, e penso que muitos de nós, às vezes dificuldade em compreender toda a complexidade do processo político e legislativo da União Europeia. Portanto, eu não vou dizer que essas mudanças da arquitetura institucional sejam destituídas de efeitos. Agora, a verdade é que quando nós olhamos para a opinião pública, nós vemos padrões muito constantes, muito estáveis ao longo do tempo. E quando eu digo ao longo do tempo, falo de décadas do processo de construção europeia. Nós sabemos, por exemplo, que há uma relação clara entre o estatuto social das pessoas, portanto, o seu nível de rendimento, a sua posição ocupacional, até o seu nível de património, e aquilo que acham da integração europeia. E essa relação existe há 50 anos. As pessoas com menores rendimentos, com menores recursos, com menores níveis de qualificações, sempre foram mais céticas em relação à liberdade de comércio, à liberdade de circulação, à construção europeia. Falta de informação? Eu não acho que seja falta de informação. Então qual é o problema? Não, o problema é outro. O problema é que a construção europeia, desse ponto de vista, não é uma construção neutra. A liberdade de circulação, a liberdade de comércio, a liberdade de circulação de capitais e de pessoas cria oportunidades. E cria oportunidades que aqueles que têm
mais capital humano e mais capital financeiro têm maior capacidade de aproveitar. E, por outro lado, criou dificuldades. Não foi só a integração europeia, as pessoas usam o termo, que eu sei que é muito geral, globalização económica ou integração económica, e a integração europeia faz parte disso. Criou dificuldades para determinados setores da população que não podem aproveitar essas oportunidades que a União Europeia, por exemplo, tem, a União Monetária tem intrinsecamente uma política anti-inflacionista. Isto causa dificuldades para a manutenção do tipo de proteção social a que determinados setores da população estão particularmente dependentes. Portanto, em geral, nós tratamos muitas vezes a Constituição Europeia como se fosse sobre a paz, sobre a prosperidade, e eu não tenho dúvidas de que isso é importante. E também não tenho dúvidas, mas isso é uma posição pessoal, se quiserem, ideológica quase, porque não tenho maneira de aprovar, mas que provavelmente hoje todos vivemos em sociedades mais prósperas do que viveríamos se não tivéssemos tido esta integração. Agora, o que é certo é que há pessoas que beneficiaram e pessoas que beneficiaram menos. E isso tornou-se muito óbvio nos últimos anos. Ou seja, isso tornou-se algo muito politizado no sentido de se colocar como uma opção visível para as pessoas com consequências nos últimos anos. Com os anos da crise, com os anos da recessão, com os anos das políticas que acabaram por prevalecer a lidar com os problemas dos países credores e dos países devedores. Esta presença da União Europeia e as suas consequências distributivas, económicas para os interesses materiais das pessoas tornaram-se muito vivos. Sempre lá esteve esta divisão, mas tornou-se mais clara agora. Qual é a sua opinião sobre esta linha de análise? Bom dia. Bem, eu estou de um modo geral de acordo com o que o Pedro Magalhães disse. A União Europeia tem vindo a mudar muito significativamente do ponto de vista da forma como tem integrado políticas públicas, e acho que, sobretudo a partir da criação do mercado único, que coincide mais ou menos com a entrada de Portugal na CEE, a partir de 86, que criou perdedores e ganhadores da integração que se tornaram muito mais evidentes. Portanto, a União Europeia começou por integrar setores como a agricultura ou a tarifa externa, e isso era muito menos polarizante e era muito menos divisivo para a população em geral. Mas quando criou o mercado único, há imediatamente perdedores e outros que são ganhadores, e que têm a ver com a capacidade de mobilidade pela União Europeia, que tem a ver com a capacidade de ser competitiva em termos de produtos e serviços, e muitas vezes temos regiões inteiras que se tornam perdedoras desta integração. E foram criados fundos de coesão, que aliás foram extremamente importantes também para Portugal. Mas com o avanço dessa integração do ponto de vista do mercado único, nomeadamente com a criação do euro, não se avançou da mesma forma do ponto de vista dos fundos de compensação para a criação de uma economia verdadeiramente integrada. Os cidadãos... Quando responde aos inquéritos, também acentuam a sua percepção da Europa em relação aos benefícios que recolheram dessa integração. Os cidadãos sentem isso, mas há aqui um elemento que talvez seja interessante introduzir, que é a forma como os partidos políticos nacionais politizam o tema europeu. Ou seja, toda a narrativa do ponto de vista político tem-se mantido, ou tem havido uma tentativa de continuar que ela seja nacional. As pessoas, embora percebessem que a União Europeia era um gigante económico e que nós estávamos integrados na União Europeia desse ponto de vista, nunca viram as instituições europeias como substituindo as instituições nacionais. O governo continuava a ser o principal organizador da política. E isto, em larga medida, é uma ficção. A integração monetária torna bastante claro que, por exemplo, uma das questões mais importantes para qualquer governo, que é a política monetária, e por acréscimo a política fiscal, não é? Porque se nós não controlamos a nossa moeda, naturalmente que não iremos poder gerir o orçamento como queremos. Isso tornou-se muito evidente e põe em causa a capacidade, o poder dos próprios executivos nacionais, e torna muito claro onde é que está o poder económico, mas também para os cidadãos se torna mais claro de que é
difícil responsabilizar o poder a nível de Bruxelas. Portanto, há aqui uma disjunção entre onde é que nós sentimos, onde é que os cidadãos percepcionam que está o poder económico e onde é que se tomam as decisões sobre o nosso dia-a-dia, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista monetário, e onde é que se tomam as decisões a nível político e onde é que nós conseguimos responsabilizar a nível político. Os partidos contribuíram para isso em todos os países. Tudo aquilo que de positivo se conseguia extrair, digamos assim, da Europa a nível de decisões, a nível de resultados, os partidos e os governos diziam: fomos nós que conseguimos isto. Nós é que somos responsáveis por isto. Portanto, isto é culpa dos burocratas de Bruxelas, isto é culpa destas entidades elitistas que estão distanciadas do país. Em alguns países, e o Brexit é absolutamente evidente disto mesmo, um sentimento desta inutilidade, distanciamento, déficit democrático da União Europeia. E não é aqui que está uma oportunidade, Pedro Magalhães, a crise? Bem, esse é um ponto interessante, porque gera aqui um dilema que eu tenho eu próprio dificuldade em resolver na minha cabeça. Por virtude deste processo que a Marina acabou de descrever, um outro esforço também das elites dos principais partidos de centro-esquerda e centro-direita em relação à Europa foi de silenciar as divisões sobre a Europa, de retirar a Europa do debate político. Ora, isto criou oportunidades. E são oportunidades que foram aproveitadas e estão a ser aproveitadas. Quando nós olhamos para os partidos vamos dizer assim, da direita radical em toda a Europa, aquilo que eles estão a fazer é a politizar um tema que os principais partidos deixaram, digamos, adormecido. A fratura estava lá, e estão a ativar esta fratura. E estão a ativá-la, digamos, de uma maneira que é muito interessante observar e que de alguma maneira mostra, independentemente de ganhar ou não ganhar eleições, não há dúvida que há uma vaga de sucesso, de crescimento eleitoral destes partidos, que eu acho que se explica pela maneira como foi politizado e que é quase a dois tempos. Em primeiro lugar, uma ideia quase cultural, identitária. Estamos a perder soberania, há uma destruição da identidade do nosso país, isto muito associado quase sempre à questão da imigração, da desordem, do excesso de diversidade. O pró-europeísmo, por exemplo, do centro-direita francês, começa claramente nos anos 80. Antes disso, a direita gaullista era claramente eurocética. E, portanto, ao mesmo tempo nasce a Frente Nacional e não é por acaso. Mas depois há um segundo aspecto que é mais recente e que tem muito a ver com a crise que estamos a viver, que é a de ativar também aquela clivagem de que eu falava inicialmente. A Frente Nacional, por exemplo, e não é só a Frente Nacional, muitos partidos de extrema-direita na Europa fizeram um movimento para a esquerda, por assim dizer, do ponto de vista do seu discurso sobre políticas económicas. Um apelo diretamente aos deserdados da integração europeia, aos mais pobres, aos mais frágeis. Constituir uma nova base de apoio. Uma nova base de apoio onde, no fundo, estes dois argumentos se casam. Nós temos que defender o nosso Estado Social contra a Europa e contra os imigrantes que nos vêm usurpar os direitos sociais dos nossos cidadãos. Durante os anos 90, cerca de 2/3, vamos dizer assim, dos operários franceses votavam em partidos de esquerda. Isto deu uma volta completa. Hoje em dia, a principal base eleitoral da Frente Nacional é o operariado francês e, digamos, os trabalhadores de serviços pouco qualificados. E falava há pouco de oportunidade. É uma oportunidade para estes partidos, mas também aí é que entra o dilema. Eu tenho muita dificuldade em escolher o que é melhor para a democracia e para a representação. Se é ter este tema completamente despolitizado, se é vê-lo politizado desta forma. Como é que poderá ser arrumada toda esta gente que, a partir de segunda-feira, pode estar a apoiar uma presidente ou não, porque temos que colocar estes dois cenários, porque não morre, aliás, a Frente Nacional em França tem subido o número de votantes. Como é que isto tudo se arruma? E pergunto esta questão também porque também tem havido talvez uma confusão entre eurocéticos e aqueles que sendo europeístas, gostariam de outro rumo para a Europa. Certo.
Eu penso que é extremamente importante não pensar que se Le Pen não vencer, que o problema está resolvido. Concordo plenamente, porque, por exemplo, nós vemos que na Áustria, nas presidenciais austríacas, não venceu o candidato de extrema-direita, mas foi por muito pouco. Portanto, temos o caso da Le Pen e temos, mesmo na Holanda, também houve uma votação expressiva para o candidato da extrema-direita. Portanto, isto é um problema que não vai desaparecer e ao qual tem que ser dada uma resposta. Eu penso que essa resposta tem que ser dada a nível europeu. Há aqui dois aspectos fundamentais que estão a causar estas convulsões a nível do eleitorado de rejeição do status quo. Por um lado, e sobretudo a nível dos países mais periféricos da zona euro, é o impacto da crise da zona euro nas sociedades e na falta de crescimento, na austeridade como desígnio. Isto é insustentável para as democracias e esse é um problema, sobretudo, dos periféricos da zona euro. No centro da Europa, na Europa próspera, estamos a falar, sobretudo, não desse problema, das consequências da crise da zona euro, porque eles não a sentem, mas do ponto das consequências da crise dos refugiados, aliado à política de Schengen e à mobilidade que Schengen proporciona e que foi um dos fatores importantíssimos que determinou o voto no Brexit. Portanto, estas duas políticas públicas têm que ser vistas do ponto de vista de dar algumas respostas para que as democracias nacionais não sejam tomadas, literalmente, por populistas eurocéticos que irão fazer implodir, literalmente, o projeto europeu. Respostas porque é exatamente nacionais. Respostas europeias para que o pilar do projeto europeu são as democracias nacionais. Sem elas, o projeto europeu não pode avançar. Tal como ele está, o projeto europeu está a minar as democracias nacionais de formas diferentes, tal como eu expliquei. Portanto, os periféricos é devido à política da zona euro e os do centro têm a ver com Schengen e têm a ver com os refugiados e é preciso dar respostas a isso que têm que, naturalmente, ser europeias. O que se passa neste momento é que, por várias razões, a Alemanha tem assumido um papel hegemónico na tomada de decisões, tem havido um apagamento da Comissão Europeia. A França, como nós vemos, e sobretudo na última presidência da Holanda, não foi capaz de alguma forma, impor um redirecionamento à União Europeia e se isso não acontecer, eu não vejo perspectivas positivas porque essas políticas que foram criadas de uma forma relativamente mal estruturadas, porque esse é o consenso generalizado, sobretudo no que diz respeito à zona euro, têm de ser repensadas para conseguir um maior equilíbrio das sociedades do ponto de vista económico e social e também do ponto de vista político. Queria enfatizar os obstáculos. Tudo isto é verdade, mas os obstáculos são muito, muito grandes e tornaram-se muito, muito grandes. Ainda hoje, depois de tudo o que se passou, por muita discussão que tenha havido, muitas coisas escritas e pensadas, como é que se consegue pôr países que têm a mesma moeda, que têm uma taxa de câmbio fixa e uns que são estruturalmente exportadores e outros estruturalmente importadores, como é que se consegue conciliar os interesses destes dois perfis económicos e destes dois tipos de países? Porque isso que nós temos assistido ao longo dos últimos anos na resolução, digamos, da crise europeia, entre credores que foram irresponsáveis também e devedores que também foram irresponsáveis, resulta de uma tensão entre os interesses destes dois países, destas sociedades e destas economias. Qual é a solução política para pôr estes países? E outra coisa é que nós podíamos dizer, a solução é inevitavelmente uma solução e há quem defenda, maior federalismo, maior integração. Bem, o problema é que nós já chegamos a um ponto em que, sendo isso eventualmente desejável a longo prazo, é muito difícil de concretizar a longo prazo, porque as forças políticas que aproveitaram a oportunidade do silêncio sobre estes temas são demasiado fortes neste momento
para que se consiga avançar facilmente nessa direção. Portanto, estamos perante dilemas muito complicados. A minha ideia era exatamente ir para alguma das soluções, porque neste momento temos em cima da mesa, por exemplo, os cenários do Sr. Juncker para a decisão política, dos decisores políticos. É muito curioso porque quando nós lemos também um livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, O Futuro da União Europeia, Eugénia da Conceição já falava em 3 cenários, não é? Pedro, e em algum destes 5 cenários cabe a resposta a essas dúvidas, a esse obstáculo? O problema é que nós podemos pensar, só para, no fundo, enfatizar aquilo que tinha dito há pouco, nós podemos pensar em muitas direções que em abstrato seriam desejáveis e que seriam possíveis soluções, mas precisamente porque se silenciou o tema da Europa, porque se permitiu que a crítica à Europa fosse capturada por forças que não a querem reformar, que a querem destruir. Está a falar do quadro europeu, não é só de Portugal. Estou a falar do quadro europeu. Portugal não houve, por exemplo, um referendo sequer sobre questões europeias. Não, noutros países houve. Talvez, infelizmente, mas isso é outra discussão. Aquilo que eu vejo com algum pessimismo sejam os obstáculos políticos de que temos falado. Portanto, a presença crescente, importante de um anti-europeísmo que encontrou um nicho muito coerente no eleitorado, que é um nicho de pessoas que ao mesmo tempo querem redistribuição, que são hostis à imigração e à europeização, e, portanto, como é que se lida com esse nicho? Não desaparece de um dia para o outro. Não desaparece na segunda-feira. E é importante. E, por outro lado, este dilema, fala-se muito em todo o tipo de soluções técnicas e políticas, os eurobonds por aí fora, mas a verdade é que ainda hoje os interesses divergentes entre economias exportadoras e economias importadoras dentro de uma moeda única com uma taxa de câmbio fixa é algo para o qual eu não encontro, não li ainda, não ouvi ainda qual é a solução que torna os interesses destas economias, dessas sociedades compatíveis para uma solução. Gostava de ouvir a perspectiva da Marina Lacosta Lobo, para avançarmos também para algumas sugestões de leitura, mas gostava também de ouvir a questão portuguesa, porque neste livro Portugal e a Europa, as novas cidadanias, o cenário de partida é negro em relação à perspectiva que os portugueses têm da Europa. Entretanto, houve um Eurobarómetro publicado no outono, no final do ano de 2016. Alguma coisa mudou nesta ideia de que, bem, os portugueses não sabem nem querem saber da Europa? É verdade que... Isso é muito dramático. Não queremos assustar ninguém ao sábado de manhã, mas... Os portugueses têm uma atitude muito passiva em relação à Europa. De um modo geral, eles apoiam, fazem parte dos grupos dos países mais em que os cidadãos são mais entusiastas em relação à Europa. Durante o período da crise houve um certo esmorecimento nesse apoio à União Europeia, mas agora, com o fim do resgate e com um certo retorno, algum crescimento e umas expectativas de futuro mais positivas, é interessante verificar que as atitudes em relação à União Europeia também estão a recompor-se e tem havido realmente um aumento na confiança na União Europeia e um sentimento mais otimista que o acompanha. Portanto, primeiro, notar que os indicadores económicos estão subjacentes àquilo que os portugueses pensam sobre a União Europeia, e isso não está desligado da forma como os políticos portugueses sempre venderam a Europa. A Europa era suposto ser a nossa árvore das patacas, foi vendida enquanto tal, não foi vendida enquanto projeto político. Portugueses não se veem como verdadeiros cidadãos europeus que devem intervir no processo político europeu. Estamos longe da Europa connosco de 74. A Europa connosco de 74 era, de facto, foi o desígnio de um país que se estava a descolonizar e foi a nova trajetória que nós encontramos. Mas essa convergência que o PS na Europa connosco estabelece é uma convergência sobretudo económica e não tanto política. E, portanto, quando nós chegamos às eleições europeias, os portugueses são daqueles que participam menos, por exemplo, nas eleições, quando há eleições europeias. Daí essa é que eu digo, um bocadinho passivos, por um lado, muito interessados em saber o que é que podem ganhar com a Europa e também com a questão da mobilidade pelo espaço europeu, poder trabalhar na Europa, mas muito pouco participativos quando se chega ao momento, por exemplo, de escolher eurodeputados. Essa é a forma como os portugueses encaram a Europa. Vamos a sugestões finais para os nossos ouvintes poderem ler mais. Eu aproveito a minha deixa para eu próprio sugerir alguns livros
ensaios da Fundação sobre esta matéria é A Democracia na Europa, de Catherine Maury, que também aqui na parte final sugere a introdução de alterações ao tratado para imprimir mais democracia na União Europeia. Um mais antigo, do já desaparecido Vasco Graça Moura, sobre a identidade cultural europeia, onde ele fala da questão dos pequenos passos que a Europa terá que dar, remodelando-se insatisfatoriamente por uma dimensão alargada que depois pode não conseguir controlar. É bom notar que este livro também já tem uns anos. Na coleção do Ter Opinião 2004 há um conjunto de ensaios muito interessantes sobre a Europa, nomeadamente um que eu gostei muito do Jorge Calado, sobre o que é a Europa hoje. Então, eu proponho o meu livro que se chama Portugal e Europa, Novas Cidadanias. Nós juntei um conjunto de autores para explicar em que medida é que a cidadania em Portugal mudou com a adesão à União Europeia, seja do ponto de vista da cidadania social, isto implica a forma como são vividos e gozados os direitos sociais em Portugal e a forma como isso melhorou. Politicamente, cidadania política, olhando para a forma como evoluiu o exercício dos direitos políticos em Portugal, e talvez aí o quadro é mais sombrio, porque, tal como eu acabei de dizer, os portugueses são pouco participativos, seja a nível nacional, seja a nível europeu. E também, em terceiro lugar, a cidadania jurídica, a questão de quem é que pode ser cidadão europeu, como é que os portugueses encaram isso, questões da imigração no quadro europeu, e como é que toda essa experiência da cidadania tem mudado com a Europa. E uma das coisas interessantes que o livro mostra é que as ONGs portuguesas que se preocupam com temas de cidadania, a partir de 86, foram capazes de mobilizar muito mais recursos em rede na União Europeia, de outras ONGs, para pressionar o governo português a assumir direitos dos cidadãos que anteriormente não tinham acontecido. Porque o caso da interrupção voluntária da gravidez é um deles. Portanto, o ativismo social em Portugal foi muito beneficiado pela entrada na União Europeia do ponto de vista dos direitos de cidadania. Pedro? Bem, eu também, neste caso, vou fazer uma sugestão de algo meu. Há um artigo no Público do dia 7, no dia das eleições francesas, em que de alguma maneira procuro explicar um pouco aquilo de que tivemos aqui a falar hoje. Em particular, esta ideia de que durante muito tempo a União Europeia foi vista como uma clivagem cultural, identitária. Depois também foi vista como uma clivagem económica, e aquilo que nós temos hoje na política europeia é o casamento destas duas dimensões. Quando na Alemanha se fala dos países que são gastadores e que são preguiçosos, é ao mesmo tempo uma dimensão de nacionalismo e económica que aparece. Quando aqui também se fala da Alemanha que impõe a sua vontade, é essa dimensão que aparece. E na política europeia hoje em dia, em particular de forma muito nítida nos partidos de extrema-direita, há este casamento entre uma dimensão económica e dimensão cultural que é extremamente poderosa e extremamente eficaz para mobilizar as pessoas contra a Europa. Pedro Magalhães, Marina Costa Lobo, muito obrigado. A vossa presença foi muito importante para percebermos os caminhos da Europa, agora nas vésperas da segunda volta das eleições francesas. Já estamos a ouvir o nosso cidadão do mundo, Mário Lajinha, em fundo neste programa da Capa à Contracapa, com a edição de José Pedro Frazão, Rui Glória, André Peralta e Ana Marta Domingos. Despedimos até à próxima semana. Pode sempre ouvir este programa em rr.sap.pt.